estava na igreja e eu não queria uma pessoa do mundo, eu queria uma pessoa que fosse profetisa. Ele disse que ia soprar para longe e trazer outro papel. Eu fui para a igreja e Deus usou um irmão lá. Quando Jesus ele tem um plano na sua vida, ele não perde. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, gente, sobre como foi que eu saí da igreja e por que eu voltei, né? E aí, espero que vocês gostem do vídeo, gente. Se gostar, gente, já deixa muito like, já comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal, tá me ajudando muito, gente. Muito obrigada, tá? Estamos rumo a 10k no canal, tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. E também, quem não é inscrito e esse vídeo apareceu pra você, me ajuda, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se puder comentar, comenta e compartilha com as pessoas que você acha que deve compartilhar esse vídeo, tá certo? Vou contar a experiência minha que eu passei, como foi que eu saí da igreja. Porque, como vocês viram, teve um vídeo que eu postei sobre como foi que da minha separação e tudo. E aí eu mostrei pra vocês que eu saí da igreja, né? Tinha saído da igreja e depois voltei. E agora fez 10 anos que eu voltei, né, pra igreja. E eu vou contar a vocês como foi, por que eu saí e como foi que eu voltei, tá bom? Vou fazer um resumo, né, gente, porque a história é muito longa, então vou fazer só um resumo, assim, e tal. Gente, pra quem sabe, né, minha mãe, ela entrou na igreja, eu era pequena, eu acho que eu tinha, o quê, uns 5, 6 anos, ou menos? Acho que era nessa faixa de idade. E aí, eu também, lógico que como ela era a mãe da gente, todo mundo foi ser evangélico e frequentava a igreja, né? Eu, como vocês sabem, tenho mais 6 irmãos, comigo é 7. E a minha mãe levava a gente para a igreja e todo culto a gente ia. E a gente foi criado, todo mundo na igreja, né, gente? E como toda mãe, né, que cria seus filhos na religião que ela segue e tudo mais. E aí ela criou a gente na igreja. Quando a gente passava muita necessidade mesmo, porque era 7 irmãos, criança na época, e não tinha a facilidade que hoje tem, né, que tem bolsa auxílio, bolsa da família, essas coisas na escola, e não tinha nada disso. Meu pai trabalhava, ele cortava cana, era cortador de cana na época, e ele tinha que alimentar, sustentar a gente, né, eu e meus irmãos. Tem um episódio, gente, que eu lembro que uns irmãos estudavam de manhã e outros irmãos estudavam de tarde. Como a gente era sempre magrinho, aí minha mãe, a roupa que o irmão ia de manhã e o calçado, o da tarde ia com a mesma roupa. E era isso. Foi muito difícil, minha infância, muito difícil mesmo. E aí quando eu fui ficando... aí minha mãe, ela ia trabalhar, né, gente, assim, no roçado. E eu tinha 8 anos e minha mãe me deixava com meus irmãos em casa. Minha mãe conta, né, eu não lembro, minha mãe conta que ela deixava eu em casa com meus irmãos e ela ia trabalhar, né, no roçado. E quando ela chegava, meus irmãos tinham tomado banho, meus irmãos já tinham jantado, eu cuidava da casa, né, assim, ela me conta, eu não lembro, né, porque faz muitos anos. E hoje em dia, gente, eu vejo as crianças de birra, gente, fica o dia inteiro no computador, no telefone, o dia inteiro. E a mãe fica só, trabalha fora, trabalha em casa e os filhos não ajudam, né, gente? Então, aqui vai um conselho, ajude seus pais, né? Porque quando eles ficarem velhinhos, você vai ficar e não poder fazer nada e depois que eles se forem daqui, você vai se saudar. Então, ajude seus pais, né? E aí, gente, quando eu fui ficando... eu sempre, assim, quando eu fui ficando maiorzinha, tipo 10, 12, 13 anos, eu já fui procurando arrumar um trabalho para fazer uma coisa ou outra. Como lá no sítio que a gente trabalhava, a gente morava de caseiro, lá tinha muita fruta, a gente pegava algumas frutas e ia pro portão, que é tipo uma chácara, e passava uns carros lá. Não muito carro, mas passava alguns carros. E aí a gente botava lá para vender essas frutas. E eu ficava lá também, né? Como eu era mais velha, eu também ficava, meus irmãos vendia, passava lá, vendia para ganhar um dinheirinho para já ajudar pra gente comprar alguma coisa da escola ou alguma coisa para casa, entendeu? E aí, gente, eu fui ficando adolescente, eu fui vendo aquela situação, e aí eu fui arrumando amizades, né, que sabe, as pessoas falam que amizade não leva a pessoa a fazer as coisas erradas. Ajuda muito. Eu sei que muita gente aqui vai comentar que ninguém faz a cabeça de ninguém.
Isso é certo. Só que a cabeça de um jovem, gente, de um adolescente, não é madura nem formada ainda. Se você não tem informações, é pior ainda. Quem tem informação, beleza, mas quem não tem, na família. Meus pais não falavam, assim, muito antigos, não falava gente de nada, gente. Assim, explicava as coisas, gente, assim, muita coisa de nada. E aí, eu fui ficando adolescente e via minhas amigas saindo e tudo. Eu não podia sair, que eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu só pensava em estudar, né? Mas graças a Deus eu pensava em estudar, eu era uma boa aluna, sempre fui, sempre passei de ano, sempre tirei notas boas. E aí quando eu fiz acho que uns 17, 18 anos, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, aí eu fui para outra cidade, eu já contei aqui, né? Que foi quando eu conheci meu ex e tal. Eu já contei aqui para vocês. E aí eu fui para outra cidade, para cidade, né? Para onde não era cidade, era outro bairro, onde uma tia minha morava, que era mais perto do centro, onde ela conseguiu um trabalho para mim lá. E aí, gente, ela conseguiu com meu tio, irmão do meu pai, ele conseguiu um trabalho para mim. Foi de babá, né? Como eu já falei, foi um trabalho de babá. E eu estudava e fazia curso. E não tinha como eu ir de onde eu morava no interior, num sítio. Lá não tinha ônibus, a gente ia para a escola. Quilômetros andando, quilômetros mesmo, a pé, na estrada de barro, todos os dias de manhã. A gente ia, pegava carona na rua. Hoje em dia não faz isso, né? Porque hoje em dia é muito perigoso, né? A gente pegava carona, a gente ia para a escola a pé, longe, muito, não tinha ônibus, voltava a pé, era quilômetros, a gente andava quilômetros para ir para a escola. E a gente também não levava lanche nem nada, né, gente? Às vezes a gente ia mais pela merenda, muita gente ia pela merenda e tudo. E aí, gente, quando meu tio arrumou esse trabalho para mim, no outro bairro, de babá, aí minha tia, a família do meu pai não era evangélico na época. E aí eu ia para a escola, trabalhava e fazia curso. E os cursos eram no sábado e no domingo. Eu trabalhava, acho que era de segunda a sexta, e eu estudava, e eu trabalhava à tarde. E eu estudava de manhã. E aí, nisso, à noite, às vezes, fim de semana, meu primo ia para as festas e tudo. Aí começou indo com a gente, bora até ali na praça. Aí ficou indo, bora até na praça. Aí na praça, aí eu ia conhecendo as pessoas que estudavam na minha escola, né? Que era que morava lá, perto da escola e tudo. Eu fui conheci as pessoas e tudo. Aí fui conversando, aí as meninas, vamos para tal festa e tal. Aí no começo eu não ia, né? Porque eu não sabia disso, não conhecia o mundo lá fora. Eu não conhecia o mundo lá fora, ninguém me explicou, ninguém me disse nada. Olha, assim, não tinha ninguém, gente, que falasse pra mim. E eu era evangélica, e também eu não ia porque eu era evangélica. E a gente sempre ia na praça e tal, e eu era evangélica. Aí eu fui vendo, as minhas amigas ficavam falando, faz isso. E eu fui fazendo aos pouquinhos. Parei de usar saia, que eu só usava saia. Aí fui botando short e depois fui mudando as vestes. Eu não usava maquiagem nenhuma, nem brinco, nem nada. Comecei a usar batom muito vermelho, unhas bem vermelhas, acessórios bastante. Fui conhecendo pessoas, né, do mundo mesmo, as amizades. E aí comecei a sair para as festas e tudo. Aí eu saí da igreja nesse tempo. Minhas amizades não era ninguém de igreja, ninguém assim, que quietinho e tal. Era muita gente que era já do mundo assim. E aí eu comecei saindo. E aí foi quando eu conheci, né, o meu ex, que eu já contei aqui para vocês. Quem quiser ver o vídeo, como foi a separação e tudo, tem aqui no canal, tá? É só voltar alguns vídeos e assistir. É um vídeo muito bom, inclusive é um vídeo que ensina muito para você que tá com a pessoa, né, num relacionamento abusivo. É um vídeo que ensina muito, então quem puder ir lá, tá bom? Eu agradeço. E deixar o like e comentar, tá certo? E aí foi quando eu conheci meu ex. Não fiquei muito tempo, gente, no mundo, porque quando Jesus ele tem um plano na sua vida, ele não perde pro inimigo. Quando ele tem um plano na sua vida, você pode fazer o que for. Ele vai lá e busca você.
é como as ovelhas, né? Tinha as 99 estavam lá, porém ele foi buscar a uma só que estava perdida, né? Foi buscar a que estava perdida. Então, Jesus, ele é assim. A gente, se ele tem um propósito na sua vida, não importa o tempo nem a hora, ele vai buscar você, tá bom? E aí, gente, não era uma vida que eu queria pra mim, não era essa vida que eu queria pra mim. A vida quando eu saí da igreja. Eu me arrependi muito. E daí, gente, eu conheci o meu ex, né? Aí, como ele era do mundo, aí me levava, saía pras festas, direto, festa, virava a noite em festa e tudo. Eu já desandei, já comecei a sair mesmo, não sei o quê. E aí, gente, foi quando eu engravidei, né? Contei a história toda pra vocês saberem como foi e tudo. E aí, foi quando eu me separei depois de novo. Mas mesmo assim, gente, eu tinha aquele temor, sabe? Aquele temor que a gente tem dentro do coração, assim, que a gente fica pensando as coisas que ele fez. Eu ia na igreja, eu tinha saído da igreja, mas eu ia na igreja. Eu não deixava de ir, entendeu? Não deixava de ir. Eu tinha aquele temor, entendeu? Eu sempre, quando eu estava sozinha no quarto, eu chorava muito, eu ficava pensando no tempo que eu ia para a igreja e tudo. Quando eu penso nisso, né? Mas graças a Deus que tudo tem um propósito. E aí, gente, eu voltei. Aí foi quando na época que eu me separei, depois de 5 anos, longe da igreja. Ó, não só foi uma vez, tá? Que eu saí, que eu voltei, não. Eu saí 2 vezes. Eu achei pouco, né? O que eu passei, e depois saí de novo. Aí foi quando eu me separei, eu voltei para casa dos meus pais, aí minha mãe continuava vindo para a igreja, eu continuava indo com ela, né? Eu engravidei de segundo filho, aí quando eu me engravidei do meu segundo filho, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja, que eu vi que a minha vida não estava boa, né? Eu voltei para a igreja para ver se meu casamento melhorava, se as coisas melhoravam. E sabe, gente, tem coisas que é só Deus mesmo, é propósito nas nossas vidas, tem coisa que é só Deus. A gente não pode falar, né, gente? A gente não pode... Não tem como explicar, né? Não tem explicação. Deus, ele permite, né, gente? Nós temos livre-arbítrio, né, gente? É como aquela parábola que fala: Deus não existe. Se existisse, não existia pessoas na rua passando fome, necessidade, isso e aquilo. Aí, a mesma, ele não é feito o inimigo, que ele fica... Ele bate na porta para entrar. O inimigo não, ele entra acabando com tudo. Jesus, Deus não, né? Ele bate primeiro. Se você deixar ele entrar, ele entra. Ele só entra se ele for convidado, né, gente? Como ele deu o nosso livre-arbítrio, né? Pra gente escolher o que a gente achar melhor, né? E as pessoas que estão na rua e tudo, não vai procurar ele, não procura ele. Se procurasse, tenho certeza que ele fazia a mudança. Mas as pessoas não procuram ele, né? Prefere... fazer as coisas erradas do que procurar ao Senhor. E nisso, gente, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu entrei na igreja. Eu voltei, né? Eu voltei para a igreja e estava muito feliz e tudo mais e tal. E aí eu me decepcionei muito com a história, né? Vocês já sabem do meu casamento, me decepcionei muito. Eu disse: Deus, quer saber? O Senhor não tá me vendo, nada acontece, sabe? Aquela revolta que eu acho que Deus olhou pra mim, né, e disse: meu Deus do céu, ela nem sabe o que eu tô fazendo nos livramentos, né, gente? E aí, gente, quando eu tive meu segundo filho, aí eu voltei a trabalhar, né, porque eu já trabalhava mesmo grávida, gente, eu trabalhava, sempre trabalhei. Aí, quando eu tive ele, eu voltei a trabalhar e tudo. E aí comecei a deixar de ir pra igreja, não tinha tempo mais, só trabalhava, aí comecei a reencontrar as velhas amizades. Aí você tá sozinha, aí foi o tempo quando eu me separei, né, gente? Quando eu tive meu segundo filho, eu me separei logo assim, rápido. E aí ele ainda era novinho. E aí eu conheci as amizades de novo, as amizades, aí fica: vai, rapaz, tu desapareceu, tu sumiu e não sei o quê. E imagina, uma jovem solteira, trabalhando, e não tinha tempo de ir para a igreja, e o mundo oferecendo várias coisas, e você cai.
Tem gente que pode até me julgar aqui, mas eu vou dizer a você, se você não tiver uma base, né? Você cai, gente. Eu caí pela segunda vez, tá, gente? E eu caí pela segunda vez. Aí eu voltei pro mundo de novo, aí começou tudo de novo. E eu saí e tudo mais. Aí foi o tempo que eu fui morar sozinha, que minha mãe se mudou e tudo. Eu já contei pra vocês, né? Aí foi o tempo que eu fui morar sozinha. E passei um tempo morando só, tipo, meus filhos ficavam com minha mãe em outra cidade. E eu trabalhava e no final de semana eu ia ver eles. Isso passou uns 2 anos, assim, eu acho. Uns 2 anos. Depois de que minha mãe se mudou, eu saí da igreja e passou um tempo. Eu passei um tempo morando com a minha mãe. Um tempão mesmo. Aí depois minha mãe teve que se mudar, porque meu pai arrumou um emprego em outro lugar. E não tinha com quem eu deixar os meus filhos, porque eu sempre trabalhei. A mãe levou ele, né? Disse, não, eu levo eles, porque não tinha condições de eu pagar aluguel e babá. Ou fazia uma coisa ou outra, ou saía do trabalho, mas se eu saísse do trabalho, eles iam passar necessidade. Porque o pai dele nunca deu nada, nada. Nem atenção, sumiu, ele sumiu no mundo. Sumiu, não ligava, não dava atenção, não dava pensão, nada. E aí, gente, eu disse, quer saber, eu vou criar meus filhos. Vou ser mãe e vou ser pai. E aí foi o tempo que... Aí eu fui morar sozinha, meus filhos foram morar com meus pais, passaram acho que uns 2 anos nessa pisada assim. Aí foi quando eu conheci meu esposo, né, atual. E aí, gente, foi aí onde tudo mudou. Eu namorava, né, eu tinha um namorado na época que eu conheci meu esposo, eu tinha um namorado assim, que ficava, eu tava ficando com ele um tempo já. E aí... só que ele não morava comigo nem nada, ele morava na casa dele e eu morava na minha casa. E aí ele viajava muito e teve uma época que ele viajou para um lugar muito longe, assim. E a gente se despediu e praticamente a gente se separou, porque, tipo, não tinha condições. Ele foi para outra cidade, muito longe mesmo, e eu fiquei, e Deus tinha... Antes disso, gente, eu ainda ia para a igreja. Eu ia para a igreja, mesmo assim ainda ia para a igreja. Mesmo no mundo eu tinha aquele temor, eu de vez em quando eu estava na igreja. Aí nisso uma amiga minha foi trabalhar comigo, e ela era da igreja, e ela falava o tempo todo, volta, porque tu não volta para a igreja, Jesus está esperando e tudo. E aí eu fui para a igreja e Deus usou um irmão lá e disse... Deixa eu ver aqui. E aí, eu fui para a igreja nesse dia que ela me convidou. Ela falou, bora ir para a igreja. Quem sabe Deus fala contigo lá, não sei o quê. Aí eu fui para a igreja e Deus usou o irmão lá que estava pregando e ele falou assim para mim. Lembro até hoje, não esqueço nunca mais disso, gente. Ele falou assim para mim, eis que eu vou soprar o vento, vou mandar alguém para longe, e vou trazer alguém de longe para perto, para ti. Vou eu fazer o reboliço, vou eu soprar o vento e vou trazer alguém do outro lado para ti. E vou soprar o vento de alguém daqui para longe. Aí eu fiquei sem entender, né? Aí minha amiga falou, mas depois depois você vai entender. De repente, já em poucos dias, que eu ficava com ele, né, namorido, nem namorido era namorado, assim. Mas eu tava muito apegada, já fazia um tempo que a gente tava, né, junto, tudo. E aí ele veio falar a mim que esse trabalho dele, ele tinha que viajar para outra cidade, muito distante mesmo. E como eu trabalhava, não podia ir, não conseguia ir, né. Ele, não, mas quando for o final do mês, tal, de vez em quando eu venho. Aí eu já fui esfriando e tudo. E foi aí que ele foi embora. E quando ele foi embora, eu vinha mais para casa da minha mãe e tal, ficar com meus filhos e tal. E que eu não vinha com tanta frequência, né. Aí fui para o aniversário da avó de uma amiga minha, que era vizinha dos meus pais, que morava em outra cidade. E aí eu fui para esse aniversário e chegando lá eu conheci o meu atual esposo, né? Conheci ele lá. E aí ele pediu para a prima dele, que eu conhecia só ela da festa, não conhecia mais ninguém.
me apresentar para ele, né? Só que porque ele também não morava na cidade, né? Ele morava em outra cidade muito longe, e ele só tinha vindo para essa cidade aqui onde meus pais moravam para o aniversário da avó. Ele nunca vinha, e ele veio durante anos, ele nunca mais tinha vindo, e ele veio justamente no dia que eu fui convidada e no dia que eu fui também para a festa. Aí eu não quis conhecê-lo, não quis. Eu disse não, eu tava triste porque eu tava com saudade, né, do meu ex que foi embora, tinha ido. E aí, gente, eu não quis conhecer ele. Quando eu fui embora, a prima dele me deu o meu número para ele e tudo. E ele ficou ligando, ficava ligando. E eu do mundo, né? Eu no mundo. E ele também estava no mundo. Era do mundo. Aí eu disse, Jesus, eu não quero mais ninguém, não. Quero ficar só um tempo. E principalmente que não é da igreja e tal. O tempo passou-se. E aí, quando foi um certo dia, ele ligou para mim, eu estava no meu trabalho, e ele ligou para mim e perguntou como é que eu estava e tudo mais, que queria me conhecer melhor e tal. Eu descartei, disse que não queria conhecer ninguém, que eu queria ficar sozinha, que eu tinha namorado, eu falava que eu tinha namorado e tal, e eu não queria conhecer e tal. Ele mandava muita mensagem, insistia, então essa minha amiga, que trabalhava comigo, falou, por que tu não conhece, só conhecer, manda ele vir aqui, se ele quiser realmente, como ele morava muito longe também. Aí ela falou, se ele quiser realmente ficar contigo ou te conhecer, ele que venha conhecer, não vai arrancar pedaço nenhum. Manda ele vir conhecer. Aí eu vi que ele estava bem disposto mesmo. Eu disse, então, se você quiser vir me conhecer, você pode vir. Mas eu trabalho larga à noite e a gente se conhece aqui mesmo, em frente ao meu trabalho. Eu tinha um espetinho lá e tal, que era tipo um espetinho que vende espetinho e tudo. Caldinho, essas coisas. Eu disse, aqui na frente do meu trabalho tem a gente aqui mesmo, se conhece, daqui mesmo você vai embora e eu vou e só isso. Aí eu pensei que ele não vinha, e era noite, e ele também trabalhava, ele morava em outra cidade bem distante, e ele veio. Ele veio me conhecer, a gente conversou e tal, e nesse dia ele foi dormir na casa da avó dele, que era mais próximo, que era longe também, só que era uma cidade mais próxima do que de onde ele morava. E aí a gente conheceu e ele foi embora dormir na casa da avó dele. Isso foi na sexta-feira, eu acho. Foi na sexta-feira. E aí ele ligava, mandava mensagem. Eu não atendia, gente, porque ele ligava muito. Mandava muita mensagem. Eu já tava estressada. Eu falava, minha amiga, eu não quero, não. Não quero. Aí minha amiga disse, por que tu não chama? Aí Jesus já tava no meio, né? Por que tu não chama ele pra ir pra igreja? Aí eu já não tava nem saindo mais, porque eu queria voltar pra igreja já tava querendo voltar e tudo. Aí eu disse, não, deixa pra lá. Aí eu fui indo pra igreja com ela e tudo. Aí eu voltei pra igreja. E aí eu fiquei só indo na igreja, bem santinha, né? Bem quietinha, indo pra igreja. E aí ele disse, o que é que você quer que eu faça? Aí eu disse, se você quiser vir aqui de novo, só é ir na igreja. Comigo, ir na igreja, né? Que quer ir na igreja, eu quero, vou na igreja. Ele nunca tinha sido evangélico nem nada. Porém, ele é uma pessoa muito família e tal, e eu gostei dessa parte, né? E aí ele foi pra igreja, e aí chegou, ele gostou muito. Aí depois eu disse a ele que eu não queria, porque eu não queria, eu tava na igreja e eu não queria uma pessoa do mundo, eu queria uma pessoa que fosse evangélica também. E aí, porque eu fui falar isso, ele foi, aceitou Jesus na igreja, foi na igreja, ele ficou indo pra igreja de vez em quando, aí ele foi e aceitou Jesus. Que eu disse a ele, não precisa aceitar por causa de mim, não. Aí ele, não, mas eu quero, eu gostei. Aí ele gostou realmente, ele gostava. Ele ia de manhã pra oração e tudo. Isso foi me incentivando, assim, e tal. Aí minha amiga falou, e a revelação que o irmão falou, profecia que ele disse, que é soprar um pra longe e trazer outro pra perto, não é isso não? Aí eu disse, é nada, é não. Aí tu vai pra tu casar com ele e tal. Eu disse, quem casa é passarinho. E eu não queria casar mais, né? Porque eu já vim de um relacionamento conturbado, abusivo. Eu não queria mais casar. E aí, gente, ele pedindo namoro direto. Eu disse, quer saber, eu vou aceitar. Depois de um tempo, eu disse, vou aceitar, né? Vou aceitar. Aí foi indo. Aí um dia eu tava chorando, né, em casa. E ele chegou lá e ele viu, ele perguntou qual é o motivo. Deus está chorando, né? Eu falei,
É porque eu tenho saudade dos meus filhos, que eu sempre, eles sempre moraram comigo, né? E agora eu não consigo ter eles todos os dias perto de mim, eu tenho saudade e tudo mais. Aí foi onde ele falou, eu tô comprando uma casa lá perto de onde teus pais moram. Se você quiser ir morar comigo, você vai e traz seus filhos para morar com você. Aí morar eu, você e seus 2 filhos. E eu não acreditei que ele falou isso. E eu, tá certo, nem levei em consideração. Eu achei que ele só tava conversando e tal, querendo me iludir, como todos faziam e tal. E aí eu fui deixando, levando. Aí teve um dia de semana, eu tava no meu trabalho e ele mandou fotos da casa e disse que tinha fechado o negócio, que tinha comprado e tinha pego um dinheiro lá com o pai dele para comprar. E na época, eu não sei se ele tinha pego um dinheiro com o pai dele e juntou com o que ele tinha e comprou. E ele reformou a casa e alugou. E eu morava só, né? Na época, como eu falei pra vocês, eu morava sozinha. E aí ele foi morar, ele ficava indo lá em casa, às vezes dormia lá e tal. E aí ele foi morar lá comigo. Aí ele foi morar comigo, aí ele disse... Aí foi no tempo que eu saí do trabalho, que a loja fechou, que eu trabalhava. E eu fiquei sem trabalhar, né? Aí como a gente pagava aluguel, aí ele falou, vamos morar lá na casa que eu comprei, a gente mora lá e chama teus filhos pra morar junto. Aí aconteceu isso. E aí, gente, foi isso que aconteceu. Eu vim morar aqui e olha como Deus faz. Deus é tão maravilhoso, gente, que foi em um lugar próximo dos meus pais. Ele comprou e ele nem sabia. Tipo assim, Deus preparou as coisas tão perfeito, assim, que eu fico imaginando como é que ele faz, que Deus sabe, assim, que Deus faz, as coisas que Deus faz. E aí, gente, a gente ficou indo pra igreja, eu e ele e tudo. E aí eu vim morar aqui, a gente se mudou pra cá. E eu trouxe meus filhos pra morar comigo, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tipo, morar com meus filhos, né, de novo. E eu vi, assim, que ia dar certo, né, gente, e tal. Que realmente era a pessoa certa e tal. E no começo, gente, eu não era apaixonada, eu não vou dizer a você que eu era apaixonada e tal. Fui gostando dele aos poucos, foi indo. E depois, com as atitudes, ele foi me conquistando muito, né? Com as atitudes dele. E com meus filhos também, atitudes com meus filhos e tudo. Mas, aí depois que eu vim morar aqui, eu arrumei um trabalho próximo, né? No supermercado de operadora de caixa. Eu sempre trabalhei, gente. Nunca precisei depender de homem, de ninguém. Sempre trabalhei, sempre criei meus filhos. Sempre fui atrás da pensão, mas nunca deu. Né? Aí eu deixei pra lá. Paguei curso sozinha para meus filhos. Alimentação, veste, tudo. Tudo, sem depender de ninguém. Sempre gostei de trabalhar. E aí, meu filho, vocês sabem, né? Aqui no canal tem o vídeo dele do casamento do meu mais velho. Aí, meu mais velho, ele tem 21 anos. E meu mais novo tem 16. E aí, eu tô com sono, muito sono, tô com sono, acordei cedo. E aí, gente, até hoje, né, eu tô na presença do Senhor, criei meus filhos na igreja, né, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi voltar. E se eu não tivesse voltado, eu acho que hoje nem era viva mais, né, e graças a Deus, meu filho, os dois, criado na igreja, né, no evangelho, são cristãos, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi voltar à presença do Senhor. Talvez se eu não tivesse voltado, eu não estaria aqui mais, né, gente? Às vezes a gente desanima, a gente quer desistir, as coisas já acontecem, só que a gente não pode. Eu percebi que se for sem Jesus, as coisas acontecer, não tem quem resolva. E se a gente passar por sufoco, por necessidade, por aperto com Ele, pelo menos a gente tem Ele para nos ajudar. A gente tem aquela luz no fim do túnel, né? Quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente tem aquela luz no fim do túnel. Quando a gente não tem, quem é que vai resolver nossas causas? Quem vai resolver?
Se a gente não pode, só quem pode é Deus. E foi isso, gente. Não foi só um resumo, a história é longa. Foi só o resumo, tem muita coisa, mas o vídeo vai ficar muito longo, né? E também eu quero falar para vocês, se você tá afastado, né, dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para vocês que voltem o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Eu tô, assim, eu quero me firmar mais, cada vez mais, buscar mais, entendeu? Porque eu sei que Deus, Ele é o único que pode realizar meus sonhos. E os seus também, tá certo? E eu quero deixar aqui para meditação de vocês, em Atos 2:2, que eu amo esse versículo, que foi onde Deus falou comigo, né? É de repente, né? É Atos 2:2, é de repente. É de repente que Deus faz, é de repente que Ele remove, é de repente que Ele sopra o vento, é de repente que Ele faz tudo na sua vida no de repente. Quando Ele voltar também será no de repente, né? A Bíblia diz que Ele vai ser como um ladrão, né, gente? Ele vai chegar, que não vai avisar, né, gente? Vai arrebatar os seus. E é isso, gente. Eu quero aqui só tenho a agradecer, né, a Deus, só tenho a agradecer por tudo, pelos livramentos que eu vejo, que eu não vejo. Eu tenho a agradecer por tudo, né, gente? Gente, tem uma surpresa também, que em breve eu vou falar pra vocês, né? Quem não é inscrito já se inscreve pra saber, né, que vai vir um vídeo aí muito legal mais pra frente, que eu vou mostrar pra vocês. Quando se concretizar, eu vou falar pra vocês, tá certo? É uma coisa assim, muito, que eu tô almejando muito, eu acho que só Deus mesmo pra me dar uma luz, né, gente? Eu tô só esperando a resposta do Senhor. Aí eu venho aqui falar pra vocês, tá certo? Quem não é inscrito no canal, gente, já se inscreve pra não perder o próximo vídeo, né? Quem não assistiu o vídeo, os vídeos anteriores, vai lá, assiste pra me dar uma forcinha, pra me ajudar. Deixa seu like, comenta, compartilha, né, gente? Eu quero dizer pra vocês que o único caminho é Ele. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não tem outro caminho, gente. Você que tá passando aí por depressão, por ansiedade, eu tive muito, viu, isso. Muitas coisas. Eu sei que a gente não é 100% flores. Um dia a gente chora, um dia a gente ri, mas pelo menos no final a gente vai ter vitória. E também aqui é só uma passagem, né? Como vocês sabem, aqui é só uma passagem. A gente tá aqui de passagem. Eu vou só explicar um pouco a vocês a nossa vida, né? Deixa eu pegar aqui. A nossa vida, gente, é uma linha, né? E a menor parte do começo é a nossa vida. O restante da linha inteira é a eternidade da nossa vida. Então a gente tem que cuidar desse pedacinho aqui para na eternidade a gente estar num bom lugar, num bom caminho, estar lá com o Senhor, né? Porque se a gente. A passagem daqui da gente é tão rápida que daqui uns dias ninguém vai lembrar que nós existimos. Os nossos bisnetos nem vai lembrar que nós existimos. Outras pessoas vão ocupar nossos lugares, não vão lembrar, vão morar onde nós moramos, vão viver outras vidas que não vai lembrar nem que a gente existiu. Quantos de nós lembram no nosso tataravô? Ninguém lembra. Entendeu? Porque é isso que eu quero dizer. A vida é curta, muito curta. E se você está pensando em dois pensamentos, volto para a igreja, não volto, e o mundo, e não sei o quê. Gente, quero dizer para vocês que tudo do Senhor é de graça. Tudo é de graça, as coisas do mundo é tudo pago, gente. Veja só, você vai numa balada é paga, a bebida é paga, o cigarro é pago, prostituição é paga, tudo é pago, gente. A sua maquiagem, tudo que você compra, as coisas mundanas mesmo, é tudo pago. As coisas de Deus é de graça, gente. As coisas de Deus é de graça, a palavra dele é de graça, a igreja é de graça. Nós entramos, as coisas de Deus, gente, é gratuito, gente. E as pessoas não querem, preferem pagar para não ir pro céu do que não pagar e ir pro céu, gente. É difícil, mas é isso aqui só, a nossa vida, só isso aqui. A gente não sabe se amanhã vai respirar, né, gente? E o restante da nossa vida, que é a eternidade, a gente tem que pensar no restante, não nesse pouquinho aqui. Porque esse pouquinho aqui, gente, passa rápido. E a gente nasce, cresce e morre, isso é certo. Não tem outro lugar, nasce, cresce e morre. E às vezes nem cresce, às vezes já morre, entendeu? Então, eu acho que é o conselho que eu dou pra vocês.
Segura nas mãos de Deus, né? Tem um hino, segura nas mãos de Deus e vai, porque só as mãos dele que conseguem nos segurar. Porque da gente mesmo não temos nada. Da gente não temos nada. Tudo vai ficar. Carro vai ficar, casa vai ficar, roupa vai ficar, dinheiro vai ficar. Você já escutou alguém dizer que voltou para pegar alguma coisa depois que se foi? Ou que usufruiu de alguma coisa depois que se foi? Não. Ninguém vai botar lá não, gente, as coisas não. Vai tudo ficar para as outras pessoas que virão. Então, para que ajuntar? Na Bíblia diz, não ajuntai tesouro na terra, porque a traça e ferrugem corrói, mas ajuntais tesouros nos céus. Né, gente? Deus, ele é assim... Você que não conhece a ele, dê uma chance, né? Dê uma chance, né, gente? E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, me ajuda no like, me ajuda assistindo, porque eu tô precisando das horas para monetizar esse canal, né? Comenta aqui embaixo o que é que você acha. Pode ser críticas, eu vou entender, eu vou responder, entendeu? Uma crítica construtiva, ou o que é que você acha, dê sua opinião, o que é que você acha disso, né, que eu falei. E eu digo a vocês, gente, com a convicção que eu tenho hoje, que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria saído da igreja nunca. Que é da presença do Senhor nunca, né? E eu digo a você que hoje eu não penso nunca, jamais, aquele mundo que só em pensar, gente, eu não quero nunca mais voltar para trás. Tem a história da mulher de Ló, né, gente? Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então não olhe para trás, né? Siga em frente, eu sei que tá difícil, tá muito, muito difícil. Eu sei que as coisas cada vez é pior. Eu sei que tem coisas que acontecem na nossa vida, gente, que é para um propósito. E você tem que entender que nós que procuramos as coisas que é errada, né, gente? Porque nós temos livre-arbítrio, como eu falei, e muitas das coisas que acontecem na nossa vida é culpa nossa. Tipo, o que aconteceu na minha vida foi culpa minha. O que acontece na sua é culpa sua, não é culpa de Deus. Deus está ali para ajudar, mas se você não quer, ele não vai obrigar, ele não obriga, né? Ele ajuda você. Se você precisar dele, converse com ele, peça a ele, né? Amizade também. Não vai levar você a lugar nenhum. Existem amigos, existe porque tem na Bíblia. Quando um cai, o outro segura a mão e levanta. Mas é muito difícil, é como uma agulha no palheiro. Tem amizades verdadeiras, tem, mas muitas não são. E quando for uma amizade boa, você vai saber. Vai levar você para o caminho bom, vai ensinar você e ajudar você as coisas boas. Quando uma amizade já leva você para o caminho errado, para as coisas erradas, você já vai saber que essa amizade não é a amizade certa. E amigo só Jesus, né, gente? Eu não salvo ninguém, eu não posso salvar meu esposo nem meus filhos, mas eu posso ensinar, explicar e falar qual o caminho, não é? Porque a salvação, ela é individual, querendo ou não, ela é individual, entendeu? Mas eu posso falar a verdade para eles, explicar o caminho, e cabe eles querer ou não aceitar, tá certo? E eu quero te agradecer, o vídeo foi esse, e até o próximo vídeo. E é isso, gente. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.